Olá pessoal, tudo bem? Vocês nem imaginam a alegria que eu estou aqui de poder ministrar essa aula para vocês. E como foi falado no vídeo anterior, no vídeo inaugural do nosso canal, né, Direito em Dois Palitos, o primeiro tema nosso é fontes do direito. Eu já poderia entrar aqui, como diz no linguajar, de carrinho de sola rasgando fontes do direito. Mas eu penso assim, como que eu vou ensinar fontes do direito para uma pessoa que nunca ouviu falar o que é fonte, não sabe o que é fonte? Então, em primeiro lugar, eu vou explicar para vocês o que é fonte, daquela maneira que eu falei que eu sempre vou explicar, utilizando o dia a dia, utilizando exemplos simples, porque a gente foge um pouquinho daquela linguagem técnica do direito e tenta passar de maneira mais simples para você. Então, o que é fonte? O exemplo é o Facebook. Eu estou navegando no Facebook e de repente eu vejo uma notícia de uma artista que eu gosto. No Brasil vivo hoje, vamos dizer a Pitty. Eu vejo uma notícia da Pitty e falo, nossa, mas que notícia difícil de acreditar, que é uma notícia bombástica. Eu, como estudante de direito, não vou pegar essa notícia e já mandar para o outro amigo meu que é fã da Pitty. Não. Em primeiro lugar, eu vou clicar no link, ler a notícia e olhar ali em cima qual site que publicou a notícia. Se for um site famoso, um site conhecido, um site respeitado no Brasil, eu irei falar, essa notícia é verdadeira, essa fonte é verdadeira. Agora, se for um site que eu nunca ouvi na vida, que não tem acesso nenhum, que você nunca ouviu falar, pera aí, essa notícia é falsa, ou essa fonte não é confiável. Então a fonte é da onde que vem a notícia. O direito não deixa de ser diferente. A fonte no direito é da onde o direito penal emana, da onde ele surge. Eu vou criar a ideia de novo, vou voltar ao exemplo do dia a dia, ao exemplo da vida das pessoas. Isso é para poder entrar na cabeça de quem está com dificuldade de aprender o que é fonte ainda, tá? Vamos dar um exemplo aí dos 10 mandamentos. Todos nós sabemos que quem deu os 10 mandamentos para Moisés foi Deus. Então Deus, nesse caso, seria a fonte de onde veio os 10 mandamentos. Seria a fonte material. Por que fonte material? Porque a fonte material quer dizer que somente quem pode escrever aquela matéria é a União. A nossa Constituição Federal, artigo 22, inciso 1º, diz que somente a União pode legislar, pode criar lei. Voltando para o nosso exemplo, fonte material, Deus. Somente Deus tem o poder para escrever os 10 mandamentos. Qualquer um pode escrever, mas somente vamos respeitar a Deus. Voltando para o nosso direito, somente a União pode escrever a lei. Então nós só temos que curvar quando é a União que escreve, exceto em algum caso especial, exceção. Sempre tem a bendita exceção no direito. Por exemplo, na própria Constituição Federal, artigo 22, parágrafo único, diz que a União ela pode, mediante autorização, que os Estados-membros criem leis específicas no direito penal, através de autorização, então, da própria União. Voltando para o lado, para a gente poder entender, para o lado religioso, Deus outorga os poderes para Jesus. Jesus vem na Terra e também começa a criar algumas leis, começa a mudar algumas coisas, porque essa seria a exceção, né? Agora nós vamos para a fonte formal. As fontes formal, nós temos a fonte imediatas e as fontes imediatas. O que seria fonte formal? Fonte formal é simples. Deus passou a lei para Moisés e escreveu nas tábuas dos 10 mandamentos. Deus passando as leis é a fonte material é da onde que vem, de Deus, e passando nas tábuas, escrevendo, seria a forma, a formalidade, a exteriorização da lei. Então isso é a fonte formal. Agora temos dentro da fonte formal, nós temos a classificação mediata e imediata. O que seria a classificação imediata? A classificação imediata é a lei ali escrita. Voltando para a parte religiosa, para a gente poder fazer esse link e entender o que seria a parte imediata nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, os próprios 10 mandamentos que teria ali. E temos as fontes formais mediatas. As fontes formais mediatas, ela é dividida em costumes, que no próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que é costumes, e princípios, alguns princípios. Voltando para a parte religiosa, para a gente fazer o link,
O que seria a fonte formal mediata no nosso exemplo que a gente colocou religioso? A fonte formal mediata seria, depois temos a Bíblia, os 10 mandamentos. Depois um pastor ou um padre ou um espírita vai lá e escreve os livros explicando o que é os 10 mandamentos. Não é os 10 mandamentos, mas está em cima dos 10 mandamentos. Não matarás. Daí o espírita, o budista, o católico, o padre, o pastor vai escrever: não matarás, quer dizer isso. Você que é daquela religião, acredito para você, aquela ali vai ser uma fonte formal, porque está escrita, mediata, porque ela não é a original. A original é uma fonte formal imediata, é a Bíblia, é os 10 mandamentos que está lá na Bíblia. Então, resumindo, pessoal, fontes do direito, da onde que ela vem? Fonte material, Deus. Deus pode escrever a matéria, somente Deus a gente tem essa confiança nele. Nas outras pessoas que pode escrever, a gente não vai ter a confiança. Então ele é da onde vem a matéria, fonte material. Fonte formal, a forma que ela foi escrita nas tábuas, nos 10 mandamentos. Fonte formal imediata, é a exteriorização do que Deus escreveu, é os 10 mandamentos, é a fonte formal imediata. Fonte formal mediata, é os livros que vêm depois da Bíblia, os livros da sua religião. Qualquer religião que seja sua, você lê um livro que não é a Bíblia, mas está linkado com a Bíblia, está linkado com os 10 mandamentos. E isso é fonte formal mediata. Então, voltando agora para o direito, né? Fonte formal, fonte é da onde vem, da onde que vem? Da união. Fonte formal é material, é fonte do direito material. Da onde que vem? Quem tem a matéria? Quem tem o poder de escrever a matéria? A União. A União tem o poder através da Constituição Federal, artigo 22, inciso 1º, né? E com a exceção, lógico, do artigo 22, parágrafo único, onde os estados podem legislar em caso especial. Daí no direito nós temos a fonte formal, a forma que é escrita, a lei, a própria lei é a fonte formal, e daí temos a fonte formal mediata e imediata. A imediata é a lei ali escrita, e a mediata, o que seria a mediata? A mediata seria a doutrina, seria os costumes, seria os princípios, que depois a gente vai adentrar em princípios, em costumes, e eu vou explicar melhor para vocês. Pessoal, é a minha primeira aula. Se vocês gostaram, dê o like. Se vocês não gostaram, comente. Fale onde eu errei, onde eu falhei, o que vocês não entenderam, que eu estou aqui ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Eu creio que com os exemplos vocês vão poder aperfeiçoar melhor. Espero que eu tenha conseguido passar o exemplo para vocês da maneira que eu queria. Então, pessoal, vamos aprofundar no próximo vídeo em fontes. Vamos falar mais sobre fontes. Então, até o próximo vídeo. Já estaremos de volta.